Em 1534, aconteceu a fundação da Companhia de Jesus. Foi realizada essa união através de estudantes de Universidade de Paris. Quem liderou foi Basco Lopes de Loyola, conhecido como Inácio Loyola. Esse ajuntamento reuniu os primeiros jesuítas missionários e tinham também objetivos educacionais. Em 1549, chegaram ao Brasil com o objetivo de realizar catequeses e educar os que habitavam, sendo colonos, mas educavam principalmente os índios. O primeiro índio catequizado, conhecido como Tibiriçá, teve o nome trocado para Martim Afonso e auxiliou o padre José de Anchieta nas catequizações. Os jesuítas queriam converter os índios e adaptá-los aos novos valores europeus. Já os colonos queriam escravizar. A partir do momento que eles eram convertidos, os colonos não podiam se apropriar deles. Em 1640, a região de Piratininga, que se localiza entre dois rios, foi o lugar escolhido para reunir o grupo. Da tradução indígena, Piratininga significa peixe seco. Por conta das cheias do rio, na região, muitos peixes ficavam nas margens do rio e apodreciam, atraindo insetos. Com isso, os tamanduás se aproveitavam dessa situação para se alimentar. Os moradores da região colocaram o nome do rio de Tamanduateí. Outro rio era conhecido como Anhangabaú. É uma região alta, proporcionava segurança e estava próximo de aldeias. No dia 25 de janeiro de 1554, nasceu a cidade de São Paulo. Recebeu esse nome em homenagem a um santo que explorava territórios pagãos. Construíram o primeiro edifício com folhas de bananeira e pau a pique. Em 1555, um padre chamado Afonso Brás ficou responsável pela arquitetura do colégio, sendo o indígena Tibiriçá o líder da equipe organizada. A escolha do material foi taipa de pilão, técnica que se usa uma forma de madeira chamada taipas, onde o barro é compactado dentro até atingir a densidade ideal. Assim, a primeira vila de São Paulo nasceu e junto com ela a primeira igreja. Em 1640, houve a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Dessa forma, a escola e igreja são deixadas sem nenhum cuidado. Fernão Dias Pais, um bandeirante, passa as terras para o nome de sua herdeira, Catarina Camacha, em 1651. Logo, em 1653, os jesuítas conseguem voltar às suas terras com a ajuda deles. Com a morte de seu marido, Catarina deixou como herdeiro o reitor do colégio. Mas isso gera conflitos. Para saber quem realmente ficaria com as terras, assim, entrando em um acordo, os donos seriam os padres da Companhia de Jesus, ordenado que preservassem a igreja e que seria dedicada à Virgem do Rosário que tinha na sua fazenda. Porém, só em 1680 os padres começam a construir a igreja, iniciativa dada pelo padre Belchior de Pontes, sendo a igreja e torre feitas de taipa de pilão, pedras e cal, durando até 1964. Em 1757, foi feita uma cripta dentro da igreja, por causa da medida geral que a Companhia de Jesus impôs com o objetivo de depositar os restos mortais dos jesuítas, mas após 3 anos foram expulsos novamente, gerando entulhamento desta por ordem de Morgado de Mateus. O motivo de sua nova expulsão foi pelo mesmo motivo do Marquês de Pombal, por razões políticas, confiscando todos os bens dos jesuítas. Assim, em 1765, o governo toma total posse deste colégio e transformando em palácios de governantes. Este processo de apropriar-se de terras demorou, assim, deixando novamente o colégio e a igreja sem nenhum cuidado. Após o Estado tomar posse de verdade, a antiga construção jesuíta de 1680 começa a ser modificada. Em 1776, o edifício do antigo Colégio de São Paulo sofre as primeiras grandes reformas nas fachadas para abrigar a sede do governo
de Morgado de Mateus. E por conta disso, em 1881, uma parte da construção antiga do colégio foi derrubada para adequar a urbanização. Em uma noite de 13 para 14 de março de 1896, ocorreu uma tempestade com ventos fortes. A fachada de taipa rachou, a estrutura de madeira caiu, derrubando a parede interna, muitos altares e um canto da torre. A Igreja de Bom Jesus, administrada pela diocese, na ausência dos jesuítas, é demolida. De 1897 a 1929, houve várias modificações. Uma delas, Ramos de Azevedo construiu um prédio com o objetivo de ser a sede do Congresso Constituinte. Ergueram então uma nova ala onde estava a igreja jesuíta. A fachada e a torre se adequaram a uma cúpula neoclássica. Uma parte do edifício abrigou a residência oficial e todas as secretarias do governo. Em 1904, sua torre é derrubada e feita uma área transversal, sendo em 1908 quando terminaram a construção do torreão. Em 1925, retiraram as grades e a fonte que ficavam na frente do colégio, e em 11 de junho do mesmo ano, colocaram um monumento a Meados Ani, que chama Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo. Em 1929, o Largo do Palácio passa a ser chamado de Praça Pátio do Colégio. Os arquitetos Victor Freire e Eugênio Guilhem projetam a construção do viaduto Boa Vista e alteram a paisagem, permitindo a união entre a Praça da Sé com o Largo do São Bento. Em 1930, quem passa a ocupar o prédio é a Secretaria da Educação, e 8 anos depois, o IFAM, no dia 21 de 10 de 1938, após a visita do Mário de Andrade ao pátio do colégio, realiza o tombamento da igreja de Nossa Senhora do Rosário e de seu acervo. Inicia em 1940 as obras de restauro na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Foi realizada pelo arquiteto Luiz Saia em 1941. No entanto, a igreja permanecerá fechada até 1948. Em 1953, se aproximava as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. E com a celebração proposta, é formada uma comissão para a construção de um memorial aos fundadores da cidade de São Paulo. Foi escolhido o espaço onde a cidade nasceu, no Colégio Antigo dos Padres Jesuítas. Para melhor relembrar da história, é retomado um documento de 4.000 assinaturas que estava guardado há um tempo, onde requisita a restauração do colégio às Inacianas. O sítio histórico da fundação de São Paulo é restituído aos jesuítas, como um dos ícones iniciais da celebração dos 400 anos da cidade. Em 1954, o prédio do antigo Palácio dos Governadores, em completo abandono, é demolido. No dia 21 de janeiro de 1954, o governador Lucas Garcês proclamou a Lei de número 2658, contendo a Companhia de Jesus a posse do terreno do pátio do colégio com área de 2.805 metros quadrados, designada a construção do colégio e da igreja, a fim de perpetuar a mais cara tradição do povo paulista. Dentro desta lei, dizia as obrigações que a companhia tem neste local, assim, impondo que teria um museu colonial, manutenção de cursos gratuitos e atividades culturais e conservação das relíquias remanescentes da construção anterior. Desta forma, a primeira intervenção que tem no local é a construção de uma cabana de pau a pique, como a descrita por Anchieta, que foi liderado por Carlos Alberto Gomes de Cardim Filho, sendo o mais fiel possível do prédio de 1681, utilizando a imagem iconográfica dos remanescentes do antigo colégio dos jesuítas, pintado por Thomas Ender, e 2 fotografias de Augusto Militão. Após 4 anos, a Sociedade Brasileira de Educação, representantes administrativos jesuítas, termina a construção da igreja. Em seguida, é feita uma missa comemorativa para a inauguração do Museu Padre Anchieta, que se assemelha ao de 1556.
passando assim a ser chamada de Igreja do Beato José de Anchieta. Depois de mais 14 anos, a Companhia de Jesus volta a ter a administração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A igreja foi reformada pelo Cláudio Pastro, mas com o objetivo de fazer uma referência ao barroco de forma moderna, dizendo que igreja não é museu, é um espaço vivo. A função do espaço na tradição da igreja é ser catequético. Quando começou a ser reformado, não tinha muitas peças íntegras, sobrando só as colunas de madeira para serem restauradas. Nesta reforma, foi posto um novo altar, com painéis de azulejos dourados e cruz de madeira junto ao piso de granito cor de vinho e 6 painéis de azulejos azuis nas paredes laterais, referindo-se 4 à história de Anchieta, um falando sobre batismo, o outro com o contexto do Evangelho segundo São João, posto uma nova iluminação, uma pia batismal com água morna e mais profunda, para conseguir mergulhar o corpo da criança. No centro do altar, atualmente tem uma cruz, aonde se tinha a estátua de Anchieta. Foi colocado com material de granito rosa a pia batismal. O púlpito e a cátedra, estando a pia e o púlpito no centro e de frente para o outro. No meio do teto foi colocado um caixotão com a imagem do Cordeiro Pascal. Esta reforma foi muito criticada como falso histórico pela sociedade, pois descaracterizava o local, principalmente pela Associação Comercial de São Paulo, marcando uma reunião para que as reformas sejam explicadas. Mas mesmo com essas desavenças, continuaram a reforma e a missa não foram suspensas. Em 1977, o órgão federal IPHAN e o órgão de São Paulo e a Condefat afirmou que nenhuma construção ou réplica deveria ser sobreposta à obra original, removendo o valor histórico, mas mesmo assim a posição técnica de um órgão competente houve a execução desse projeto que conhecemos atualmente. O pátio do colégio é um sítio histórico, um espaço que, por mais que tenha o valor cultural material, há o valor imaterial. Porém, sua forma de ser restabelecida foi apresentada de maneira não fiel à arquitetura inicial, pois sua reconstrução é hipotética, ou seja, o pátio não é uma reconstrução fiel da sua forma original, que era em L. Não utiliza, em meio à construção, os métodos de taipa de pilão. Quando parte do colégio foi demolido para buscar a forma original, demoliram também partes dessa construção em taipa de pilão. Foram buscar um original quando construíram o que conhecemos hoje, que na verdade não tem nada de original, se for comparado com o seu método construtivo e formato. Por sofrer grandes mudanças durante os séculos, o prédio não tinha o projeto oficial de como era a planta do primeiro pátio do colégio. Tinham a iconografia, que são fotos e pinturas de como era o prédio em si, mas não havia documentos técnicos, como a planta. Mesmo com a iconografia, vemos que atualmente o prédio é diferente. Com o passar dos anos, a cidade cresceu e ocorreu o surgimento do Centro Novo de São Paulo, na região da Avenida Paulista. Lá se encontram as grandes empresas, sedes de bancos, entre alguns museus, enquanto a região do Vale do Anhangabaú e Pátio do Colégio se tornaram um centro velho. Há também um aumento de pessoas na rua, devido ao desemprego e dificuldades apresentadas na sociedade. Em uma forma de protesto e vandalismo, em 2018 escreveram com tinta vermelha na fachada do pátio do colégio: "Olhai por nós". Foi realizado um trabalho voluntário com a ajuda dos próprios funcionários para restaurar a pintura da fachada, feita de bloco e tinta acrílica, de acordo com a qual conhecemos nos dias de hoje. Apesar de não haver valorização da forma original, houve um reconhecimento da região. O pátio do colégio obteve o devido espaço em meio ao crescimento da urbanização e das intervenções progressistas, reconhecido porque foi ali que nasceu a cidade de São Paulo, mas não valorizado porque o edifício voltou a ter uma forma diferente da sua forma original.
Quando se trata do quesito falso histórico, o edifício é um exemplo, pois não segue à risca o seu método construtivo e nem o formato presente em iconografias, além de possuir elementos fora do contexto, como por exemplo um pilar neoclássico da época de Ramos de Azevedo, que ainda permanece na construção. O pátio do colégio não seguiu a Carta de Atenas, pois não foi construído do zero, da sua forma original aos pontos da Carta de Burra que cita sobre não seguir à risca o estado original, mas também a carta não apoia a reconstrução hipotética, no caso do pátio do colégio. Eles procuram manter a manutenção diária e os cuidados com os artefatos encontrados. Adaptaram uma parte, pois além de museu, o espaço do pátio em si ainda é utilizado para os eventos públicos e atividades esportivas. O reconhecimento dos paulistanos é fundamental para com esse espaço. A educação e o respeito devem ser parte do dia a dia dos que por ali transitam ou visitam, pois ali houve uma luta durante anos para um bem onde pessoas buscavam auxílio material ou espiritual, um conforto que foi tirado várias vezes de seus respectivos donos, deixando fiéis ou necessitados desamparados. Preservar esse patrimônio é uma maneira de deixar vivo na memória paulistana a história e os seus eventos, sendo bons ou ruins, que ajudaram a construir essa grande metrópole onde abriga grande parte da economia brasileira, chamada São Paulo.